Olá, neste vídeo nós vamos depurar ou debugar o código que foi implementado no vídeo passado, onde a gente pode ligar ou desligar um LED a partir do pressionar ou não de um botão, ok? Algumas alterações foram realizadas nesse código para permitir a gente analisar um pouco mais da ferramenta de depuração ou de debug. A primeira delas foi a criação de uma variável para armazenar o valor lido do GPIO, certo? O estado de pressionado ou não do botão, ok? E a gente usa o valor dessa variável para poder setar ou resetar o LED. Essa variável podia entrar diretamente aqui como parâmetro de entrada para a função que escreve no pino do GPIO. Porém, para este vídeo preferi manter dessa forma. A variável ela foi declarada como tipo uint8_t, certo? É preferível usar esse tipo de nomenclatura, ok? Que inclui o int8_t, int8_t, o int16_t, int16_t, o int32_t, int32_t. Por que é preferível usar esses nomes aqui para declarar como tipo de suas variáveis, em vez de usar os tipos char, int, long, short e por aí vai? Esses tipos aqui que estão na tela, eles possuem tamanhos definidos. Uma variável do tipo uint8 vai ter sempre 1 byte, 8 bits. Uma variável uint16 vai ser sempre 2 bytes, 16 bits, tá? O do tipo unsigned, sem sinal, tá? Só representa 0 ou valores positivos. Sem o U é do tipo signed, ou seja, pode representar números positivos ou números negativos além do 0. Os outros tipos, fora o char, independente da plataforma, da arquitetura, é sempre uma variável de 1 byte. O tipo int, o tipo long, o tipo short, a representação dessas variáveis em número de bytes vai depender da arquitetura. Então, de um microcontrolador para outro, você pode acabar mudando a variável de 32 bits para 16 bits e você acabar com um bug no seu sistema quando você transporta um código que funciona no microcontrolador X para um microcontrolador Y que trabalha com tamanhos de variáveis e tipagens diferentes. Então, usar essa nomenclatura aqui para os tipos de variável padroniza e torna o código mais portável, ok? Esses tipos estão declarados aqui dentro desse arquivo chamado stdint, Standard Integer, ok? Aqui você encontra vários tipos de declaração. Isso aqui é um arquivo de dentro do compilador. Então, cada microcontrolador vai ter cada fabricante vai ter o seu arquivo de definição de tipos diferentes. Mas independente do tipo de definição que se faça, o tamanho em bytes das variáveis com esses tipos é sempre o mesmo. Ok. Agora, como a gente faz a depuração do código? A gente tem aqui em cima 2 botões. O primeiro, que parece um inseto, é o debug, certo? É o botão que você utiliza para poder gravar o microcontrolador e deixar ele pronto para você rodar o código passo a passo. Enquanto que esse aqui do lado, que parece um botão de play de dispositivos de áudio, você só grava o microcontrolador e depois o programa libera a interface. Você não tem mais acesso ao código dentro do micro. Então a gente aperta esse botão aqui do debug. Como é a primeira vez
que eu estou realizando o debug do sistema, ele vai me pedir para configurar algumas coisas, certo? Se eu vim aqui na aba Debugger, eu posso configurar, por exemplo, qual tipo de debugger, equipamento que se usa para poder acessar o hardware, se eu quero JTAG ou se eu quero SWD. No caso da Discovery, a Discovery vem com um debugger nela, soldado nela, do tipo SWD. Eu não preciso alterar nenhum tipo de configuração aqui. Algumas opções de debug são com conexão remota, tá? Através de protocolo TCP/IP, ou eu posso inclusive identificar o serial number do debugger, certo? Caso eu esteja utilizando mais de um microcontrolador e estiver depurando mais de um microcontrolador ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estiver testando algum tipo de comunicação entre dois dispositivos e eu tiver o controle do firmware dos dois, eu posso configurar o serial number de um, abrir outra instância da IDE, configurar o serial number do outro. Então eu posso fazer o debug usando duas interfaces, o que não é necessário aqui. Então eu posso dar o OK. Com certa frequência o sistema pergunta se eu desejo ou não atualizar o firmware do meu debugger que vai na placa da Discovery. No momento eu não estou interessado, mas geralmente é importante fazer essa atualização. Seleção do arquivo no projeto, que é o principal para o processo de debug. Zero erros e zero warnings, ou seja, o código não tem nenhum tipo de problema. E agora ele vai mudar a perspectiva, ele vai me dar as ferramentas de debug, certo? A gente pode notar algumas coisas. Primeiro, tem uma setinha azul aqui nessa barra lateral, certo? Ela indica o ponto que vai ser do código que vai ser executado caso eu pressione o play, ok? Esse aqui é o botão do play, F8, o atalho, certo? E se eu pressionar esse botão, o código vai rodar como se não tivesse nenhum tipo de sistema de depuração conectado, enquanto que eu posso rodar o código passo a passo usando esses dois aqui. Step over, ele vai simplesmente pular a função. Ele vai executar tudo que está dentro daquela função raw init, mas ele não vai entrar, ou seja, eu não vou ver o que foi executado. Se eu pressionar novamente, se eu usar step into, ele vai executar a função, mas ele vai entrar na função para a gente ver passo a passo o que acontece lá dentro. Ok? Se eu quiser retornar, eu posso seguir com step over, ou eu posso simplesmente colocar um breakpoint em algum ponto posterior do código à execução daquela função e mandar rodar. Para colocar o breakpoint, eu venho aqui na linha, em cima da barra azul, pressiono duas vezes com o mouse para inserir, duas vezes com o mouse para remover. Ou eu posso simplesmente clicar com o botão direito do mouse, toggle breakpoint. Ok? Dessa forma a gente pode fazer com que o código pare quando ele passar por determinado ponto durante a execução. A gente pode verificar o valor da variável de duas formas.
A primeira forma é simplesmente colocando o mouse em cima da variável. Vai aparecer uma janela suspensa indicando o nome da variável, tipo e o valor que ela está guardando neste momento, no momento em que eu estou visualizando. Ok? A segunda forma é através dessa aba aqui chamada variáveis. Nessa aba, todas as variáveis que são de escopo local, ou seja, que são declaradas dentro da função que você se encontra no momento, certo? Vão ser listadas. Como eu estou dentro da função main e só tem uma variável declarada aqui dentro, ela aparece aqui na lista. Caso eu estivesse dentro dessa variável, dessa função aqui, GPIO init, ela tem uma variável aqui declarada chamada GPIO init struct. PB1state não estaria aqui, já que eu não estou dentro do main, porém essa variável aqui apareceria na lista. Se eu der um step over, a gente pode ver que o botão não está pressionado, estado 0. Se eu pressionar o botão, o valor do pino mudou para o nível alto e o valor armazenado na variável também foi para o nível 1. Eu posso vê-la das duas formas, certo? Eu posso gerenciar meus breakpoints aqui nessa aba chamada breakpoints. Por exemplo, eu posso remover, ocultar o breakpoint sem removê-lo permanentemente. Ou eu posso limpar o breakpoint usando essa mesma aba. Aqui em Expressions, eu posso adicionar qualquer variável do tipo global, certo? E associado a expressões, eu posso colocar expressões matemáticas aqui, por exemplo, multiplicação, divisão, e essa aba vai me mostrar o resultado dessa operação. Eu posso colocar qualquer variável aqui, certo? Variáveis globais vão aparecer sempre e variáveis locais só vão aparecer quando eu estiver dentro da função onde a variável local está definida. Então dessa forma nós fomos capazes de ler um GPIO, escrever em outro GPIO e verificar o funcionamento do código utilizando as ferramentas de depuração. Clicando nesse sinalzinho quadrado vermelho, a gente sai do modo de depuração e retorna ao modo de codificação.